Olá, pessoal! Aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade, sempre buscar conectar o Evangelho de Jesus com estudos científicos do mundo moderno. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre os pensamentos perigosos e onde nós estamos colocando os nossos cadáveres. Onde a gente coloca os nossos mortos. Para iniciarmos, façamos a nossa prece de abertura. Deus, nosso Pai, guia e abençoe a cada um que nos acompanha nas suas necessidades, aqueles irmãos que nos rodeiam, que precisam tanto de amparo, todos estamos aprendendo e crescendo. Que a luz de mais alto possa nos amparar, guiar e que saibamos levar o teu amor aonde formos. Que assim seja. Muito bem. Para a primeira reflexão do dia de hoje, nós vamos ler o Evangelho de Jesus segundo Mateus, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Mateus capítulo 24, versículo 28. Onde estiver o cadáver, lá se reunirão os abutres. Cadáveres. Apresentando a imagem do cadáver e das águias, referia-se o mestre à necessidade dos homens penitentes que precisam recursos de combate à extinção das sombras em que se mergulham. Não se elimina o pântano atirando-lhe flores. Os corpos apodrecidos no campo atraem corvos que os devoram. Essa figura de alta significação simbológica é dos mais fortes apelos do Senhor, conclamando os servidores do Evangelho aos movimentos do trabalho santificante. Em vários círculos do cristianismo renascente surgem os que se queixam desalentados da ação de perseguidores, obsessores e verdugos visíveis e invisíveis. Alguns aprendizes se declaram atados à influência deles e confessam-se incapazes de atender aos desígnios de Jesus. Conviria, porém, muita ponderação antes de afirmativas desse jaez, já que apenas acusam os próprios autores. É imprescindível lembrar sempre que as aves impiedosas se ajuntarão em torno de cadáveres ao abandono. Os corvos se aninham noutras regiões quando se alimpa o campo em que permaneciam. Um homem que se afirma invariavelmente infeliz fornece a impressão de que respira num sepulcro. Todavia, quando procura renovar o próprio caminho, as aves escuras da tristeza negativa se afastam para mais longe. Luta contra os cadáveres de qualquer natureza que se abriguem em teu mundo íntimo. Deixa que o divino sol da espiritualidade te penetre, pois, enquanto fores ataúde de coisas mortas, será seguido de perto pelas águias da destruição. Que assim seja. Que reflexão importante, né? Então, Jesus nos fala, onde estiver os cadáveres estarão os abutres, os corvos, as águias de rapina. E ali ele quer nos ensinar sobre os cadáveres dentro de nós mesmos, na nossa alma, nos nossos pensamentos. Uma frase que me impacta aqui nesse texto é: não se elimina pântanos atirando flores nele. Como se elimina um pântano? Drenando o lodo e a água que fica retida naquele local com trabalho, ações, atitude, não jogando flores. Na prática, isso significa que o lodo dentro de nós, os cadáveres apodrecendo em nós, são nossas faltas, nossos erros, nossos defeitos que todos ainda carregamos. Mas se nós os abandonarmos, deixarmos de lado, sem trabalhar para melhorar, eles vão juntar abutres. E aí, isso é estimulado e apodrece. O que Jesus vem nos ensinar então? Cuide, haja, trabalhe, faça o bem, seja ativo nas coisas santas e do bem que o próprio Mestre Jesus nos ensinou, porque aí a gente afasta os abutres, os pensamentos negativos, as sombras, as coisas pesadas, que vão continuar existindo, mas não vão estar grudadas em nós. A vida aqui na Terra, ela precisa e faz parte as dificuldades, as dores, os pesos, os cadáveres da jornada. Porém, nós não precisamos conviver com eles grudados nas nossas costas, jogados nos nossos ombros. Nós podemos afastar o peso da putrefação
quando nós agimos para melhorar, agimos para o bem. Não abandonamos os nossos defeitos e dificuldades à míngua e faz de conta que não existem. Deixa para lá. Ação, atitude, trabalho no bem é a receita que Jesus vem nos ensinar para que a gente possa se melhorar. E não existe melhora mágica de uma hora para outra, ninguém vai se tornar santo de uma hora para outra. Nós estamos num processo. E se nós não agirmos agora, consequências virão, mais pesos, e teremos que aguardar outra oportunidade para continuar agindo, porque todos teremos que um dia despertar. Façamos a nossa parte. E dentro desse contexto, nós temos o nosso querido livro, Roteiro de Luz, ditado por espíritos diversos, psicografado por Júlio Carvalho. E o tópico de hoje é pensamentos perigosos. Existem pensamentos perigosos alimentados despercebidamente que nos causam grandes conflitos. Achar-se bom demais no que faz, acreditar que sempre tem razão, não aceitar conselhos de ninguém, observar a vida alheia e censurar e a criticar, planejar ataques e situações que humilhem os outros, querer o bem e adiá-lo, pensar ser imbatível e que jamais cairá, revoltar-se contra a vida, pensar em desistir de lutar e de amar alguém por ter recebido alguma ingratidão. Tenhamos cuidado com pensamentos que produzem emoções pretensiosas e negativas. Entreguemo-nos aos bons pensamentos, para que tenhamos uma vida mais saudável. Irmão Henrique, que assim seja. Complementando de uma forma linda o nosso evangelho. Se nós abandonarmos os nossos cadáveres, os nossos pensamentos negativos, eles tomarão conta. Nós iremos alimentar pensamentos que vão nos trazer maior aflição, maior dificuldade e vão, consequentemente, nos fazer agir de forma que não desejamos ou não é apropriada. Lembrem-se, sempre pela tríade, a sequência, nós temos tudo que nós pensamos demais, acabamos falando mais e agimos em algum momento dentro daquilo. Portanto, tudo começa buscando retificar nossos pensamentos, aonde está o nosso foco. E a melhor forma de corrigir isso é trabalhando com outro foco, mudando para o bem. Quando vier um pensamento negativo, algo ruim, críticas, julgamentos, quando estivermos em qualquer tipo de prisão de pensamentos ruins, mudemos o foco. Vai fazer outra coisa, vai trabalhar, vai limpar a casa, vai varrer, vai sair para a rua, vai ajudar alguém, vai fazer o bem. Aí a vida se transforma. Meditações, né? Então, a receita está posta. Jesus já nos ensinou, tantos sábios e mestres que vieram tentar nos auxiliar, nos mostraram que são efetivos os trabalhos e os esforços. Mas nós temos que fazer por nós mesmos. Ninguém pode fazer por nós. Então, façamos o bem. Busquemos praticar as atitudes de luz, que a vida se renova, né? Mudando os pensamentos. E dentro desse contexto, nós temos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: Presos no trem de pensamentos ruminativos, o efeito da fantasia agressiva no bem-estar subjetivo. Esse artigo científico foi publicado no Journal ou na revista, que tem como título Journal of Interpersonal Violence, que quer dizer Revista de Violência Interpessoal, pelos autores Kai-Tak Pun e Win-Yang Wong. Bem, o que esse estudo científico fez, que é bem interessante? Ele avaliou os pensamentos ruminativos. O que são pensamentos ruminativos? Quando nós estamos presos em um pensamento e ficamos repetindo ele em nossa mente o tempo inteiro, e especialmente pensamentos ligados à violência. Então, eu penso em agredir, ou penso no resultado de uma violência, numa guerra, numa aflição, numa vingança qualquer, ou seja, pensamentos violentos. E quando nós repetimos de uma forma contínua esse tipo de pensamento, que efeito isso tem no nosso bem-estar, na nossa vida? Bem, então esse estudo foi o primeiro a avaliar mais de 130 participantes e vendo aqueles que têm pensamentos ruminativos de violência, o que isso acarreta no seu bem-estar
e, por fim, o que isso traz de consequência para a vida. E o que foi mostrado é que ficar alimentando os pensamentos ruminativos de violência e negativos acabam trazendo mais mal-estar, a pessoa pode adoecer mais e se sentir muito pior para lidar com a vida do que aqueles que não alimentam esses pensamentos. Então, é claro, quando a gente está no meio do desafio, nós temos que ter esforço para sair. E aí existem estratégias, como nós acabamos de citar, fazer outra coisa, mudar o foco, pensar, ler um livro, ler ou focar em outra coisa, assistir um bom filme, ou agir para ajudar outras pessoas no bem, né? Ou seja, trabalhar, mude o foco, né? Meditação, seja o que for, mas é mudar o foco, porque aí nós quebramos o ciclo dos pensamentos ruminativos repetitivos, e aí nós podemos, com várias insistências, quebrar o ciclo, que vai gerar, como o estudo mostrou, mal-estar. Então, façamos a nossa parte, o Evangelho confirmado pela ciência, né? Que nós possamos agir para o bem dos outros e nós. Que assim seja. Vamos à nossa prece de encerramento. Senhor Deus, gratidão por tua luz e amparo. Abençoe aqueles que nos acompanham em suas necessidades. Que saibamos fazer o bem onde formos e levar a tua luz, Senhor. Abençoe cada um que está ao nosso derredor e que o mundo possa, assim, de fato, trabalharmos para levar mais amor. Que assim seja. Gratidão a vocês pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.